Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho fazer mais 5 recomendações de jogos que eu acho que serão boas soluções, boas opções para quem vem de um contexto, por exemplo, de quem jogou bastante Magic the Gathering, esta noção dos deck builders e da construção de baralhos e da conjugação de cartas e de combinações entre elas, para introduzir aos Eurogames, especialmente aos jogos de tabuleiro modernos, mas principalmente aos Eurogames. Hoje venho trazer uma seleção de 5 jogos em que têm pouca interação, embora pode ser uma coisa, quando digo interação, é interação negativa de ataque, ou seja, não tem isso. Não são propriamente aquilo que nós chamamos, do ponto de vista clássico, jogos de soma zero, que acaba por ser aquilo que é o Magic the Gathering, ou seja, para um jogador ganhar, o outro tem que perder. E no final, se somarmos isto com positivos e negativos, dá zero. Aqui estes jogos não são bem assim, mas são jogos que esta recomendação é mesmo para propor algumas coisas diferentes para além disso, mas que para mim, que joguei em Magic durante muitos anos também, me dá uma sensação de relação com algumas das coisas que eu gostava no jogo, que era o facto de ter aquelas combinações de cartas, a conjugação dos baralhos, e com isso fazer combinações e sempre habilidades diferentes. E eu venho trazer aqui alguns jogos que garantem isso, introduzindo esta nova vertente e este novo tipo de jogos, que são muitos deles conhecidos por terem interação mais indireta. Então, a minha primeira recomendação é o Paladins of the West Kingdom. Estava aqui ao contrário até. Porquê? Não tem deck builder, embora nós estejamos a conjugar várias cartas. Por exemplo, temos de conjugar as cartas dos paladins que jogamos cada turno, temos que escolher cartas que nos dão os recursos que vamos usar e depois temos imensas combinações com a conjugação das peças que vamos jogando, que são os trabalhadores, que acaba por ser uma espécie de gestão de baralho, mas aqui não de baralho, mas da combinação das peças com as cartas, com as localizações, tudo isto combinado, num jogo que é uma competição e uma corrida para tentar obter o máximo possível. Portanto, nós temos também muitas cartas, por exemplo, as cartas dos guerreiros que nós podemos converter ou derrotar. Todas essas coisas trazem múltiplos combos, múltiplas combinações, que era uma coisa que é normalmente apreciada por quem joga Magic the Gathering, porque consiste basicamente tudo, pelo menos quando se joga nas versões mais avançadas, nas combinações entre as cartas, para libertar efeitos em cadeia poderosíssimos. E aqui eu acho que isso consegue ser feito bastante bem neste Paladins of the West Kingdom, de um modo indireto entre os jogadores, em que cada um realmente está a tentar explorar e tirar o melhor partido daquilo que é a situação de jogo. Outro jogo que também tem aqui uma sensação de aquisição de cartas e combinações muito grande é o First Class, aqui no tema dos comboios já. Um jogo que não tem praticamente muita interação direta entre os jogadores, mas é uma competição pela eficiência e pela combinação das cartas. E aqui nós temos mesmo diferentes combinações, porque tem vários baralhos, até podemos configurar o nosso próprio jogo, combinando os vários módulos que o jogo tem, em que podemos ter mais ou menos interação também. E este jogo é rápido e realmente tem combos quase absurdos, não é? Gigantes, de coisas realmente que fazem muitas cadeias com muitas etapas, e eu acho que é uma coisa que interessa, pode ser interessante para os jogadores que gostam de Magic the Gathering e destes jogos de cartas colecionáveis de múltiplas combinações. Por exemplo, isto tem tantas combinações que nós, por vezes, quando estamos a fazer as sequências, temos mesmo de escolher as várias etapas, ou seja, faz isto, depois aquilo desbloqueia o outro, potencia a cadeia seguinte, potencia a etapa seguinte, e eu lembro-me que isso era uma coisa muito interessante quando nós estávamos a resolver as cadeias de efeitos no Magic the Gathering, e aqui é uma coisa que podem ter, é resolver a vossa própria cadeia de efeitos, sem ser um ataque direto ao outro jogador, mas tem aqui mesmo uma sensação de realização ao conseguirem fazer uma cadeia realmente poderosa de ações que vos dá pontos de vitórias. Ou seja, não é derrotar o adversário, mas é dar pontos de vitória para o próprio jogador, que acaba por ser uma mudança naquilo que é o conflito direto, mas é a competição na mesma. O outro jogo, que eu acho também interessante, é o Century the Spice Road. Aqui, pelo efeito rápido de deck builder, nós vamos estar a buscar cartas e converter recursos. Ou seja, temos os vários tipos de recursos, aqui 4 recursos, mas em cadeia, ou seja, não valem todos o mesmo, são evoluções do mesmo tipo de recurso, embora tematicamente eles representem as trocas. É interessante porque é um modo diferente de ver a gestão de recursos, aqui no modo hierárquico e não nivelado como no Magic the Gathering, mas acaba por ser muito interessante porque nós temos de fazer as cadeias das cartas certas, construindo o nosso próprio baralho, nós é que escolhemos se ele vai ficar maior ou mais pequeno, para conseguir fazer estas cadeias também de produção, para termos os cubos, que são limitados, nunca podemos ter mais do que 10, para conseguir então os melhores contratos, que vão dar também o máximo de pontos. Aqui a parte do elemento de construção de baralhos
por exemplo, é uma coisa que normalmente para jogadores novatos que nunca jogaram este tipo de coisas têm alguma dificuldade em entrar naquilo que é a concepção da construção de um baralho, porque tem uma noção de probabilidades, uma noção de combinação de cartas, de quantidades que tem que ter de cada uma, a probabilidade delas saírem, e isto acho que é uma coisa que também agrada aos jogadores de Magic. Eu lembro, por exemplo, nós tínhamos que colocar, depois dependia do formato, mas 4 cartas de cada no máximo, algumas eram menos, depois era uma questão de estudar quais é que nós precisávamos que saíssem em determinado momento e não no outro, e isto são coisas que nós podemos fazer imediatamente em alguns destes jogos, e este é um exemplo dos mais simples. Depois avançamos aqui para uma coisa já um bocadinho mais complexa. Eu acho que aqui o Everdell também é interessante, porque combina aquilo que é o deck builder. Não é bem um deck builder, mas aqui é mais uma construção de um tabuleiro, ou seja, é a conjugação das cartas. Embora nós tenhamos as cartas na mão também, vamos comprar muitas cartas, lá está o termo do Magic, comprar cartas, vamos ter cartas na mão, vamos poder escolher outras que estão no tabuleiro, vamos poder fazer top deck, que é tirar também do topo do baralho, que é uma coisa também típica, e com isso vamos tentar construir uma cidade aqui na temática do jogo, que são múltiplas combinações entre as cartas, introduzindo aqui também algumas outras mecânicas, que é a alocação de trabalhadores, aqui num tema também fantasioso, embora sem elementos de combate, embora nós possamos colocar aqui algumas cartas, especialmente nas expansões, que fazem o chamado Take That, que é o ataque direto aos outros jogadores. Portanto, nós podemos fazer estas coisas, e este também parece que é um jogo híbrido de fusão, também não muito complicado, mas em que nós podemos usar as cartas com múltiplas combinações e construir uma espécie de baralho, embora seja um baralho jogável no tabuleiro, ou seja, vamos colocando na mesa, um pouco como fazemos também no Magic, íamos baixando as cartas que tinham várias representações, aqui também podemos fazer isso, tendo a interação típica do worker placement, da alocação de trabalhadores, que é o bloquear das áreas e o escolher primeiro as cartas que os outros, e depois tentar fazer também o máximo de pontos de vitória e tentar correr para os objetivos de jogo. Juntando as expansões, que existem já muitas, o jogo fica ainda mais interessante e eu diria que mais fascinante para explorar por quem queira uma experiência mais profunda. E por fim, a minha última recomendação para quem gosta de Magic the Gathering é o Underwater Cities, que também é aqui uma fusão de alocação de trabalhadores, em que aqui a alocação de trabalhadores são as próprias cartas. Ou seja, nós estamos a construir também uma espécie de baralho, uma espécie de configuração das ações que queremos jogar para potenciar aquilo que nós temos que fazer, que neste caso é fazer cidades debaixo d'água, tematicamente é isso, que acaba por ser um tabuleiro que aqui está depois com a representação das cidades, que depois resulta da fusão das cartas que nós jogamos permanentemente e que vamos jogando também nos locais para conjugar com as cores que vão potenciar a próprios efeitos das cartas. Portanto, tem aqui também uma noção de construção, de acumulação e de combinação entre as cartas, num tema também bastante original e com mecânicas híbridas interessantes que fundem esta coisa dos jogos de cartas com os jogos ditos de tabuleiro mais clássicos e da influência, digamos que alemã, europeia, destas mecânicas mais determinísticas em que nós escolhemos diretamente uma ação e temos a consequência e não estamos tão dependentes daquilo que são as cartas que saem aleatoriamente. Portanto, isto é uma conjugação das duas coisas que eu diria que também é muito interessante. E um jogo já bastante mais complexo e mais profundo, e se juntarem a expansão, penso que é New Discoveries, fica ainda melhor, porque tem ainda mais opções e mais controle até na duração do jogo. Portanto, fica aqui estas sugestões de mais 5 jogos que eu diria que podem agradar a quem jogou Magic the Gathering, que podem também servir para fazer uma transposição para quem vem desse universo dos jogos de cartas colecionáveis ou dos trading card games, como lhes queiram chamar, e são mais 5 recomendações que eu diria de jogos bastante bons, cada um com também diferentes níveis de complexidade. Então vá, obrigado, Deus!